No dia 4 de dezembro de 2008, por volta de 1h15 da manhã, na rua Zacarias, número 324, bairro Zé Pereira, desta capital, de frente a imóveis usados, na condução do veículo Voyage com placas MRL 1861, autorizado e sem habilitação. Ian Michel atropelou a vítima, Paulo Oliveira, que veio a óbito, e, na mesma ocasião, feriu gravemente a filha deste, Júlia Oliveira, bem como a pessoa de Gabriel Snyder, ferido levemente por uma parte do automóvel D10, de propriedade de Paulo, na ocasião pilotava a motocicleta MD-121, cor preta. A porta do veículo, de propriedade da vítima, foi lançada a 15 metros no momento da colisão, em direção a Gabriel. O réu evadiu-se do local sem prestar socorro. No entanto, foi capturado algumas horas depois por policiais militares. Termo de advertência aos jurados. Uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outras pessoas nem manifestar opinião sobre o processo, estabelecendo sobre o que é excluído no conselho. O jurado que tiver alguma dúvida deverá avisar levantando a mão, sinalizando que pretende fazer perguntas. Nesse caso, o serventuário irá entregar uma prancheta com caneta e papel sulfite para escrever a pergunta, para evitar também influenciar os demais jurados ou transparecer predisposição para condenar ou absolver. Terão uma oportunidade de perguntar ou tirar dúvida ao final dos debates. Não poderão fazer ligação em celular, devendo desligá-lo. Em caso de necessidade, deve-se consultar o juiz. Durante os debates, o jurado não poderá interagir com as partes, por exemplo, sorrir, assinar, positivamente ou negativamente. Após o término do julgamento, não fazer comentários com as partes, promotor e defesa, sobre o resultado, seja ele de absolvição ou condenação, nem fazer comentário de outros processos que julgou. Caso o jurado tenha envolvimento em processo de homicídio ou conhecimento familiar envolvido em processo dessa natureza, como acusado ou vítima, deverá comunicar ao juiz de direito antes do sorteio do conselho de sentença, com o fim de avaliar sua isenção para participar do julgamento. O Tribunal de Justiça ou qualquer superior poderá anular a decisão do jurado, sujeitando o réu no julgamento. Se anulada, os jurados deverão ser convocados. Não poderão compor o corpo de sentença o jurado que for impedido ou suspeito de imparcialidade, conforme o artigo 448 e 449 do CPT. Tirando as situações seguintes: marido e mulher, ascendentes, pai, avô, neto, bisneto, descendentes, filho, neto, bisneto, irmãos, sogro, sogra, com genro ou nora, tio, sobrinho, padrasto ou madrinha com enteado, o mesmo entendimento em relação às pessoas que mantêm uma união estável reconhecida como entidade familiar. Ascendente, descendente, sogro, genro, irmão, o sobrinho, o primo irmão do juiz, do promotor, do advogado, do defesa, do assistente de acusação ou do réu ou da vítima, que é funcionado em julgamento anterior desse processo, independentemente da causa, determinante o julgamento posterior. No caso do concurso de pessoas, o lugar integrado ao conselho de sentença que julgou o outro acusado, que é manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Bom, creio que está tudo certo. Prosseguindo. Peço que todos os participantes do júri se levantem para que eu possa ler o julgamento. Em nome da lei, consinto-vos em examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Pode se sentar. Vamos dar início ao sorteio de jurados. Maria Luísa. José Nilson. Vitória. Ana Gabriele. Michele Stephanie.
Thaisa. Aceito. Júlio César. Aceito. Vou chamar os nomes dos jurados. Vou chamar os nomes e os jurados devem prometer obedecer ao juramento citado anteriormente. Maria Luísa. Assim eu prometo. José Nilson. Assim eu prometo. Ana Gabriele. Assim eu prometo. Vitória. Assim eu prometo. Michele Stefano. Thaisa. Assim eu prometo. E Júlio César. Faça por escrito que adicione minha na hora. Se houver qualquer tipo de interferência por parte do júri ou defesa, não importa, nós iremos pedir que se retire. Não cometa essa atitude. Dada a palavra ao promotor. Tragam o réu, por favor. Senhor Ian, o senhor prefere permanecer em silêncio ou responder as perguntas? Na hora do acidente, o senhor estava em qual velocidade? Eu estava a 70 km por hora antes de passar a quebra-mola. Eu tive que reduzir, o carro dele estava parado um pouco à frente do quebra-mola. Ele viu meu carro e abriu a porta. Foi onde começou o atropelamento. O que tem a ver o quebra-mola? Não, é que o carro dele estava parado um pouco à frente. Eu tive que reduzir, meu carro estava carregado. Aí eu tive que reduzir a velocidade para passar meio de lado. Ele viu o meu carro, dava tempo de esperar eu passar, mas ele já desceu com a menina, foi onde eu atropelei ele. O senhor reconhece qual era a mesma velocidade que o carro estava? 70 km por hora. Segundo consta, também provado pela perícia, a batida foi tão forte que chegou a arrancar a porta da caminhonete da vítima. Isso se confirma? Sim, arrancou pelo fato dele ter aberto a porta na hora que eu estava passando, entendeu? Ele estava passando, ele já abriu e já desceu de uma vez com a menina. Aí arrancou a porta e foi arremessada. O senhor tinha intenção de matar essa vítima e machucar as demais? Jamais, senhor. Eu não tive a intenção de matar ele, porque eu sei que ele era um pai de família. Como eu também sou, né? Tenho uma nova família também, e sou pai de 3 filhos. Jamais eu teria a intenção de matar ele. Dada a palavra ao promotor de justiça. Senhor Ian, o senhor tem algum antecedente criminal não registrado? Não, senhor. Por que logo após o acidente o senhor não prestou socorro às vítimas? Eu estava desesperado, estava fora de mim. Não tinha acreditado no que tinha acabado de acontecer. Mas logo à frente eu parei o carro para ver. E o que o senhor diz a respeito do envolvimento de Gabriel Snyder como vítima? Ele estava em sua motocicleta um pouco à frente do local do acidente, distraído falando no celular. Então, por que o excessivo consumo de álcool? Eu estava na festa do meu garoto mais novo. Eu não percebi o quanto eu tinha bebido, mas eu estava totalmente consciente dos meus atos. Obrigado, sem mais perguntas. A defesa deseja perguntar algo ao réu? Neste momento se iniciará os debates orais. Passa a voz novamente para a promotoria. Bom dia a todos. Neste plenário, declaro ao meritíssimo juiz Marcos Wellington de Souza que vejo como um grande exemplo de caráter, integridade e fidelidade para com a lei. Parabenizo a defensora pública Mariana Machado pelo seu admirável e eficiente trabalho exercido a favor da justiça. Meus cumprimentos aos jurados e a todos os demais aqui presentes.
24 de dezembro de 2008, dirigiu seu veículo a mais de 70 km por hora, 10 km acima do permitido ali. Enquanto isso, a vítima, Paulo Oliveira, com sua filha pequena, Júlia Oliveira, e uma pizzaria. Paulo então estacionou sua caminhonete próximo ao quebra-mola. Nesse instante, Ian vinha correndo e ultrapassou o quebra-mola. Exatamente no momento em que Paulo abriu a caminhonete, desceu com sua filha, e eles foram atropelados por Ian. O impacto foi tão forte que a porta da caminhonete de Paulo foi arremessada a 15 metros de distância, atingindo também Gabriel Snyder, que estava próximo ao local. A vítima, Paulo Oliveira, não resistiu ao impacto, veio a óbito. Paulo veio a óbito. Um pai de família, de 37 anos, muito novo ainda, com certeza tinha muitos sonhos, muitos planos. E o incrível é que sempre sobra para a família. A família sempre paga o preço. Imaginem a dor da perda que a família sente neste momento. E além disso, além de ter uma família para cuidar, a vítima tinha uma filha pequena, de 2 anos, Júlia Oliveira. Criança esta que fraturou gravemente suas pernas, tendo que submeter-se a uma cirurgia por causa do acidente. Uma criança de 2 anos, praticamente um bebê. Imaginem o perigo que essa criança passou. E aí, todos dizem, ela só tem 2 anos, futuramente ela não vai se lembrar do acidente, não vai se lembrar do que aconteceu. Não, realmente ela não vai se lembrar do que aconteceu, não vai se lembrar do acidente. Porém, ela não vai se lembrar da figura paterna, porque o seu pai morreu em um acidente de trânsito. Essa criança provavelmente crescerá com uma carência dentro do seu coração. Sua mãe talvez possa se casar com um bom homem que lhe dê assistência, que lhe dê amor, que lhe dê tudo que for preciso, mas nunca será igual, nunca será comparado ao amor de um pai verdadeiro. Como dito, o acusado dirigia acima da velocidade permitida. Ressalto que ele estava sem carteira de habilitação e foi comprovado que ele estava embriagado. O seu teste de bafômetro registrou 0,8 miligramas de álcool por litro de sangue. É engraçado, não é mesmo? É engraçado porque a pessoa sabe que está dirigindo e mesmo assim bebe. Porque todo indivíduo que sabe que está dirigindo e a partir deste momento ingere bebida alcoólica além dos limites, está assumindo uma grande responsabilidade. A responsabilidade de tirar vidas, a responsabilidade de tirar a própria vida. Estas são as consequências. As consequências sempre são graves. É raro ver um acidente de trânsito sem mortes. No ano de 2011, foram registradas 132 mortes em acidentes de trânsito aqui na capital. Até o momento, este ano, foram registradas mais de 72 mortes. Lamentável. Permitam-me agora ressaltar algo muito sério. A importância da lei. Qual a sua importância e para que ela serve? A lei exerce e determina uma ordem para a sociedade. Ordem essa que deve ser obedecida por todos. A lei não faz sentido se não caminhar ao lado da justiça. Creio eu que em qualquer lugar que houver injustiça, alguém tem que pagar o preço. Exatamente aquele que for responsável por tal circunstância. Esse sujeito aqui em julgamento é o responsável pela injustiça da qual eu me refiro. Senhores jurados, raciocínio. O réu estava dirigindo acima da velocidade permitida, sem carteira de habilitação e alcoolizado. E ele tem consciência do que fez. O réu tem absoluta certeza e absoluto conhecimento de seus atos. Os senhores inocentarão alguém que assumiu os seus erros? Alguém que assumiu o seu crime? Afirmo que o réu não é merecedor de absolução pela justiça. Obrigado. Nessa sessão, instrução e julgo, para colegas da promotoria, caros jurados, senhores, aqui reunidos, cumprimos mais uma vez com a difícil missão. O que levaria um homem honesto e pacato a matar um pai de família? O que levaria um homem a acabar com sua anterior felicidade?
Bom, vamos ao caso. A vítima tinha acabado de brigar com sua esposa. Perdeu o controle e, para implicar com a mesma, levou a filha para dar um passeio de madrugada. Menina essa com menos de 2 anos de idade, o que leva o pai de família responsável e ciente dos seus atos a levar o filho de madrugada para um passeio. Acho que é um índice de que o senhor não estava em seu melhor estado. Sem atenção, talvez causados pela briga em casa, e sem reflexos potentes causados pela ingestão de álcool apontados pela perícia, desceu do veículo sem sequer prestar atenção na movimentação da rua. Rua esta que meu cliente vinha a 70 km por hora. 10 km apenas acima do permitido. Quem numa madrugada, numa rua pacata, não acelera um pouco mais? E quem imaginaria que desceria de um carro parado numa rua escura, um pai com sua filha, sem prestar atenção na movimentação da rua? Ele simplesmente não se importou se vinha carro ou não. Bom, meu cliente vinha 10 km acima do permitido. Ingeriu um pouco de álcool sim no momento de descontração, aniversário de seu filho mais novo. Vinha tranquilo e calmo, ansioso para chegar em casa, pois trabalharia cedo no dia seguinte. E infelizmente aconteceu o fato. Acho que sejamos coerentes com as probabilidades da atitude da vítima e coerentes com a rotina do dia a dia. Quem não? Todo mundo acelera um pouco mais. Ele percebeu sim que estava sem a carteira de motorista, pois quando entrou dentro do carro havia percebido que tinha esquecido a carteira em casa. Só que pensou, é logo ali, algumas ruas apenas da sua casa era mesmo. Bom, não estou aqui para pedir que vocês não absolvam totalmente ele, porque realmente ele estava errado. Mas acho que sejamos coerentes. Meu cliente é uma pessoa boa, com caráter bom. Não deve ser julgado como os marginais que passam aqui e devem sim tomar tais penalidades. Acho que tudo que eu disse está bem claro, talvez escondidos um pouco atrás dos argumentos do meu colega que disse. Muito obrigada. A promotoria deseja réplica. Não, senhor. Encerrado o debate, peço que o jurado se retire para realizar a votação da sala central. Na rua Zacarias, número 324, no bairro Zé Pereira, nesta capital. De frente a Lima Móveis Usados, Ian Richel, na condução do veículo Voyage, com placas MLR 1861 MS, alcoolizado e sem habilitação. Atropelou a vítima, Paulo Oliveira, que veio a óbito, e na mesma ocasião feriu gravemente a filha deste, Júlia Oliveira, bem como Gabriel Snyder, não lhes causando as mortes em razão do pronto atendimento médico. Por razões com esteio no artigo 413 do CPP, pronuncio Ian Richel no artigo 121, segundo, incisos 4 e artigo 121, inciso 4. Artigo 14, inciso 2, esse última duas vezes, e artigo 132, todos do Código Penal, e artigos 304, 306 e 309. Este previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Iniciada a sessão no plenário de julgamento, sem leitura de peças, passando para interrogatório nos autos, e na sequência deu-se início aos debates orais. O promotor de justiça Luiz Felipe Souza Queiroz requeriu a condenação dos termos da pronúncia, defesa técnica realizada pelos advogados de defesa Mariana Machado e Caroline Leonel. Reunidos na sala secreta, o Conselho de Sentença, por maioria dos votos declarados, decidiu absolver o acusado, nos termos da pronúncia. A sala de sessão do Tribunal do Júri de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aos 27 de agosto de 2012, declara encerrado este plenário. Agradecemos a todos os professores que nos auxiliaram e nos apoiaram a realizar este projeto. Com a iniciativa da professora Vanja Marina Prates de Abreu, agradecemos a direção da escola por nos dar a oportunidade de realizar um projeto como este. Escolhemos este caso depois da sugestão da professora Vanja, de demonstrar como esse tipo de caso é impune hoje em dia. Chamou-nos a atenção por ser o primeiro caso depois da implementação da lei seca.
também nos dar a oportunidade de encenar e expressar ao extremo a ação juiz, promotor, defensor, jurados e etc. Seu trabalho em júri é difícil decisão de julgar uma pessoa. Agradecemos especialmente ao Dr. Aloysio Pereira por nos dar a oportunidade de realizar e por nos auxiliar neste projeto no plenário. Agradecemos também ao plenário do Júri de Campo Grande, MS. Declaro encerrado.